agora o nosso trim ele está na posição 1, movimentei, está na posição 2, o nosso potenciômetro não vai estar habilitado, e na posição 3, aí sim ele vai estar habilitado para a gente ajustar aqui o brilho de acordo com o que a gente quer. E aí, se eu quiser manter ele nesse brilho, é só voltar ele e eu já libero o meu potenciômetro para ele ser utilizado com uma função diferente. Fala pessoal, beleza? Bom, se você é um piloto de drone FPV, está começando no ramo, não sabe ainda como pilotar o seu drone, não sabe como configurar o seu primeiro rádio, mesmo que esse rádio seja diferente do modelo desse meu, no caso esse meu é um rádio Master Boxer, se o seu for o Pocket, ou seja qualquer outro modelo de rádio Master e esteja utilizando o EdTX, você vai conseguir efetuar essas configurações. Só que entenda como que funciona no decorrer do vídeo e ao invés de utilizar esses botões que eu estou utilizando, substitua esses botões pelos botões que você tem aí no seu rádio. De repente você pode trocar esse potenciômetro por um botão de deslizar que tem aqui na frente, ou seja lá o que for. Vai funcionar, é só você substituir os botões, beleza? Bom pessoal, mas antes da gente começar esse conteúdo, eu peço que você já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e deixa nos comentários aí se você ficou com alguma dúvida ou se você tá gostando ou não tá gostando do conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês aqui no canal, tá bom? Agora vamos lá pro vídeo. Como que vai funcionar essa configuração? Como que vai servir pra gente? Então, quando eu movimento ele totalmente para a esquerda na posição que ele tá, ele vai manter a tela apagada. Quando eu dou um toque para a direita, ele dá um bip e acende a tela, beleza. Quando eu dou mais um toque para a direita, ele dá um bip diferente, indicando que agora, além da tela estar acesa, eu consigo ajustar o brilho pelo potenciômetro aqui em cima. E aí, se eu precisar utilizar esse potenciômetro para qualquer outra função, eu dou um toque aqui nele na chave para a esquerda, ele dá esse bip indicando que o potenciômetro foi liberado e a iluminação travou no valor que a gente tinha ajustado aqui quando movimentou o potenciômetro. Então, se eu quero desligar, dou mais um toque para a esquerda e pronto. Então, é isso que vai acontecer. Para esse tutorial, a gente vai precisar criar um novo modelo. Eu vou criar um novo modelo para não atrapalhar o que eu já fiz para esse modelo que eu utilizo. E vou selecionar ele. Como eu já tinha um outro modelo que eu acabei de criar, vou simplesmente selecionar ele. Pronto, selecionei. Agora eu vou ligar a iluminação, o setup padrão aqui do rádio, para que vocês consigam acompanhar o tutorial aqui. Então vou vir aqui em setup, vou descer aqui até aqui em backlight e vou ativar. Beleza, ativei ele. Agora eu vou voltar até a tela inicial. E aqui na tela inicial, pessoal, quando você cria um novo modelo, por padrão, os trims já vem aqui pré-configurado para que ele funcione com a funcionalidade padrão dele, de quando você movimenta aqui para cima, para baixo, ele vai ajustar os valores dos trims e basicamente isso. Só que essa função a gente praticamente não utiliza com drone FPV. Então, a gente vai alterar essas configurações para que seja uma coisa mais útil de utilizar, mais um botão utilizável. Então, para a gente começar, a gente precisa desabilitar essa função padrão para ele não interferir nas configurações que a gente vai atribuir a eles. Então, vamos lá. Para isso, você vai clicar no botão MDL e vai até a página 4. Na página 4, você vai clicar aqui em FM0. E aqui em trims você vai modificar todos esses valores aqui para esse tracinho. E assim você vai estar desabilitando as funções dos trims. Opa. Beleza. E aí a gente volta na tela inicial e agora você já consegue perceber que os trims sumiram aqui da tela. Beleza. Agora o que a gente precisa fazer é vir aqui na tela de Logical Switches. Essa tela é onde a gente vai criar um interruptor
que vai ser utilizado para a lógica de programação dessas funções. Então, cada linha dessa que você consegue perceber aqui é um interruptor. E esses interruptores, a função deles é ligar e desligar. Só que ele só vai ligar se atender as condições que a gente vai atribuir aqui nele agora, tá? Então, aqui você vê cada linha dessa, elas representam um interruptor. E a função essencial de um interruptor é ligar e desligar. Então, ele só vai ligar quando ele atender as condições que a gente programar para cada um deles. E aí, para isso, a gente clica aqui nele e aqui a gente tem a tela de configuração desses interruptores lógicos. E aí a gente vai criar a primeira condição. A primeira condição que a gente vai criar para eles aqui, a gente vai utilizar 3 interruptores para eles mudar de um para outro à medida que eu movimento aqui a chave. Então, é nesse momento que a gente vai decidir quantas posições vão ter aqui na nossa chave. Eu vou estar utilizando 3 posições, tá bom? Então, vamos clicar aqui no primeiro e configurar o primeiro. E aí, a gente vai estar utilizando funções como se fossem funções de programação. Então, se você não tem muita noção de programação, só repete aqui o que eu vou colocar aqui e você já vai conseguir também fazer com que a sua chave funcione igual a minha. Então, vamos lá. Essa primeira linha, eu vou deixar aqui A igual a X, que significa que esse interruptor ele vai ser acionado quando V1, que é a fonte 1, for igual à fonte 2. Então, a fonte 1 que eu vou utilizar aqui vai ser G1. Então, vocês colocam aí G1, tá? Você clica e segura, mantém pressionado e seleciona aqui Gvars. E isso daqui é um filtro para você ir direto nessas configurações, nessas opções aqui de G. Então, eu vou selecionar o G1, beleza? E aqui, a primeira posição do nosso interruptor vai ser menos 10. Então, eu vou deixar aqui com menos 10, vou girar até chegar no menos 10, beleza? Então, significa o quê? Quando G1 tiver com o valor de menos 10, a chave é acionada. Você pode ver que ela não foi acionada aqui ainda, porque G1 ainda está com um valor diferente. E para você conferir qual é o valor que G1 se encontra, você vai vir aqui no botão Page voltando até aqui em Flight Modes, na guia 4, e seleciona e desce aqui e visualizar todos os Gs disponíveis. Então, aqui o G1, como você pode ver, ele está no 0. Por isso que o interruptor lá não foi habilitado ainda. Então, vamos voltar para lá. E aqui, a gente vai copiar essa primeira linha, copiar ele 2 vezes. Vem aqui na linha 2, paste para colar. E na linha 3, paste para colar. Beleza. Agora na linha 2 a gente quer que o interruptor ele acione quando G1 for igual a 0. Então vou editar aqui e vou deixar igual a 0. Beleza? Você pode ver que quando a gente for olhar na tela dos modos de voo, o G1 ele estava igual a 0. Por isso que aqui o interruptor L2 ele ficou em negrito indicando que ele foi acionado. Beleza. Agora, na linha 3, a gente vai deixar ele em 10. Que quando o G1 tiver o valor de 10, a linha 3 vai ser acionada. O interruptor 3 vai ser acionado. Beleza. Agora que a gente definiu o período do G1, que é justamente o que vai definir a quantidade de posições da nossa chave, a gente precisa dizer para o nosso rádio o que vai acontecer quando o valor de 10 for maior e quando o valor de menos 10 for menor do que menos 10. Ou seja, eu tenho que criar 2 linhas aqui a mais, indicando o que vai acontecer quando esses valores ultrapassar o que a gente definiu aqui. Então, antes da gente fazer isso, eu vou voltar aqui no botão Return até a tela inicial, vou vir no botão Sys e vou dar um nome para os movimentos que a gente tem aqui. Então, por padrão, o nome que o
o sistema já vem predefinido, são esses aqui, ó. Quando eu movimento aqui no sentido do acelerador, o throttle, o nome dele é o THR, beleza? Quando eu movimento ele no sentido do yaw, o nome do movimento aqui é o RUD. E assim sucessivamente para os outros dois movimentos. E aí, para a gente não se confundir com esses nomes, esse campo aqui da frente, você pode ver que já está o nome de yaw, pitch, throttle e roll. No seu não vai ter isso, porque isso daqui já fui eu que configurei no meu. E aí você configura o seu também, o nome de acordo com os movimentos aqui do nosso gimbal, beleza? Então, pessoal, para cada movimento que eu tenho aqui nos meus gimbals, eu tenho um trim relacionado a eles. Ou seja, para o movimento do throttle, eu tenho o trim do throttle. Para o movimento do yaw, eu tenho o trim do yaw e assim sucessivamente. Aqui para o pitch e para o roll. Trim do pitch, trim do roll. Então, quando a gente der um nome para esses movimentos, automaticamente a gente está dando nome tanto para os gimbals quanto para os trims. Só o que vai mudar lá na hora da gente configurar é o ícone. Você tem que se atentar ao ícone. Então eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Vou até aqui na guia de Logical Switches e aqui a gente vai acrescentar as duas outras linhas e acrescentar também as teclas aqui no nosso switch lógico, beleza? Então eu vou clicar em editar. Aqui em função, a gente vai colocar uma função diferente das que a gente colocou. Vou colocar aqui quando for maior do que 10. Aqui G1 maior do que 10, beleza? E agora eu vou copiar ela e vou colar aqui. E aqui eu vou só mudar a função quando for menor do que 10, do que menos 10, na verdade, beleza? Aqui. E aqui sim a gente vai vincular a nossa chave a esse interruptor aqui, no caso o L5. Então, quando eu clicar no L5, eu quero, ou melhor, quando eu clicar na chave, eu quero que ele se refira ao L5. Então, vou clicar aqui, clicar e segurar aqui no botão Enter, vou escolher Trims, já que a gente quer incrementar um trim aqui, que no caso é esse, que é o yaw, e vou dizer que eu quero movimento para a esquerda, eu quero movimentar o meu trim para a esquerda, indicado pelo sinal de menos, beleza? Cliquei e vou acrescentar também o trim aqui na linha 4. Clicar, segurar, trim e ao mais, beleza? Então aqui agora, pessoal, à medida que eu clico nele aqui, ó, você já consegue ver em negrito o nome sendo alternado, indicando que a tecla está funcionando, beleza? Então agora a gente precisa dizer quando que G1 vai alterar esses valores, certo? Então aqui a gente já definiu a tecla e agora a gente precisa ir para página de Special Functions e aqui sim a gente vai manipular o valor de G1. Então, o que acontece? Eu quero que quando eu movimentar para a direita, ele incremente para a direita. Quando eu movimentar para a esquerda, ele incremente para a esquerda. E aí eu preciso dizer aqui agora que a tecla Trim mais, que é a tecla que se refere ao movimento para a direita, ela seja acionada. Aqui eu vou colocar o valor de ajuste, vou manter G1 e aqui nesse 0 eu vou clicar e segurar o botão Enter e selecionar incremente e decremente. Aqui eu vou colocar 10 e vou ativar a caixinha, beleza? E agora eu vou clicar no botão voltar para sair da configuração da linha. Vou clicar e segurar na linha, vou copiar, vou clicar e segurar e colar aqui, beleza? Agora nessa linha eu vou editar ela, dizendo que eu quero o valor de menos aqui, ou seja, quando eu movimentar a tecla para a esquerda. E aí eu mantenho aqui G1, e aqui em vez de deixar 10, a gente movimenta aqui, colocando o valor de menos 10.
e pronto. Agora, o que que essas linhas aqui quer dizer? Significa que quando eu clicar aqui no trim para a direita, que é representado aqui nesse YAL+, ele ajuste o valor de G1 para mais 10. Ou seja, ele vai estar somando de 10 em 10, 10 em 10 até o infinito. Até a quantidade que você movimentar aqui, ele vai estar incrementando 10 mais 10 mais 10 mais 10. E quando eu movimentei ele para a esquerda, ele vai estar incrementando menos 10, menos 10, menos 10. Beleza. E aí, se eu voltar aqui no botão Page e começar a clicar, ó, tá vendo que ele está alternando? Vou até tirar. Ó, ele está alternando, ó. Quando eu movo ele para a direita, ele vai até o 3. Quando move para a esquerda, vai até a linha 1. Só que quando eu movimento ele, ó, movimentei ele até o 3. Ou seja, G1 está em 10. Quando eu dou mais um toque para a direita, G1 passou de 10. Então, o valor de G1 nesse momento está sendo 20. E aí, por isso que ele está acionando, quando eu mantenho pressionado, o L4. Entendeu? Então, quando G1 for maior do que 10 e tiver pressionado o YAL para mais, aí o interruptor ele é acionado e está funcionando, beleza? Só que eu quero que ele não ultrapasse o valor de 10. Ou seja, que quando eu movimentar ele para a esquerda, por exemplo, ele só chega até a esquerda e não ajuste o valor de G1 para fora desse período de menos 10 até 10. Então aí a gente vai vir aqui e a gente vai acrescentar mais duas linhas. A primeira linha, eu vou dizer para ele que quando o interruptor L4 for acionado, eu quero que G1 se ajuste para 10, para que ele permaneça aqui na linha 3. Então vamos lá. Vou clicar aqui e segurar, escolher a linha 4. Vou ajustar, ajuste G1 para 10. E vou ativar. E agora eu vou voltar, vou copiar essa linha, vou colar aqui. Vou editar a linha aqui, vou colocar a linha 5. E aqui eu vou colocar menos 10. Pronto, agora sim. Agora eu estou falando para ele que quando a linha 4 for acionada, o interruptor 4 for acionado, eu quero que ajuste o valor de G1 para 10. E quando a linha 5 for acionada, eu quero que ele ajuste G1 para menos 10. E aí, se eu voltar aqui, se eu ajustar G1 para menos 10, ele vai permanecer com L1 acionado. Se eu ajustar G1 para 10, ele vai permanecer com a linha 3 acionada. Isso vai fazer o loop para que ele não saia desse período. Então, beleza. Então, vou clicar aqui só para você ver, ó. Agora, você consegue perceber que à medida que eu vou clicando para a direita, o interruptor 3 ele não é desativado. Isso significa que já deu certo. Então, beleza, pessoal. Até aqui, o que a gente criou foi o movimento de 3 posições aqui para o nosso trim. Certo? Toda essa estrutura que a gente criou aqui foi para definir as 3 posições aqui do trim. Porém, agora a gente precisa definir qual interruptor que vai ajustar a iluminação, se vai estar ligada, se vai estar desligada, se vai estar na possibilidade de ajustar através aqui do potenciômetro. Então, para isso, a gente vai voltar aqui, ó, até a guia aqui de inputs e aqui a gente vai criar uma nova entrada. Eu vou escolher aqui a linha 5. Espera aí, esse daqui eu criei sem querer. Vou deletar. E eu vou criar aqui na linha 5. Então, eu vou criar aqui na linha 5. Vou clicar nela e vou definir qual vai ser o botão que vai ajustar a iluminação. Eu quero que S1 ele controle a iluminação. Então, você tem que saber o nome da tecla que você está ajustando. Só que se eu clico e movimento ela, qualquer tecla aqui, ele já vai reconhecer automaticamente. Se você movimentar e ele não reconhecer,
Aí você tem que escolher aqui através do nome. Você tem que identificar o nome da tecla e colocar nesse campo. Então, nesse campo eu vou colocar o S1, vou movimentar aqui, já reconheceu, beleza. E vou colocar o nome aqui de luz. Beleza, criei o nome. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá. A gente criou a nossa entrada que vai ajustar a iluminação. Só que a gente vai atribuir os 3 movimentos que a gente criou a esse botão, certo? Então, para isso, a gente vai voltar lá. E vai vir aqui em L6 e vai criar mais uma função, que essa função vai ser a função de end. Beleza. Então, essa função vai funcionar da seguinte forma. Esse end significa que quando a fonte 1 e a fonte 2 estiverem acionadas, aí sim a linha 6, o interruptor 6, vai ser acionado. Então, por enquanto, a gente não colocou aqui valor nenhum, por isso que ele está acionado. Só que o que eu quero com isso? Eu quero que quando o L2 estiver acionado e diferente do L3, eu quero que ele funcione esse interruptor. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, vou colocar diferente de L3. Então, para isso, eu vou clicar e segurar, vou selecionar Logical Switches e vou colocar L3 primeiro. Só que para a gente dizer que é diferente de L3, eu vou clicar em Invert. Vai aparecer o sinalzinho de exclamação na frente. Esse sinalzinho significa que é diferente de L3, beleza? Então, eu vou dizer que quando tiver a fonte diferente de L3 e a fonte L2 selecionada, ativada, ele ative aqui a linha 6. Então aqui você consegue perceber que quando eu movimento a minha chave até o L2, o L6 é acionado, olha só. Quando eu coloco no L1, o L6 é desativado. Quando eu coloco no L3, o L6 também é desativado. Então aqui você consegue perceber que a condição é que quando o L2 estiver acionado e o L3, e diferente do L3 estiver acionado, ou seja, precisa que essa condição atenda para que o L6 seja acionado. Então, L2 acionado, ok, e também está acionado uma fonte diferente do L3. Beleza, se eu movimento para o L1, não vai estar o L2 acionado, por isso que o L6 não vai estar ativo, beleza? Então, esse interruptor ele só vai ser acionado quando chegar aqui na posição 0 do G1. Então, esse interruptor L6 vai ser o interruptor do meio, ou seja, quando eu movimento aqui totalmente para a esquerda, a tela vai estar apagada. E quando eu clicar aqui para a direita, o L3 vai ser acionado, possibilitando o uso aqui do S1. Então, agora a gente vai criar mais uma linha. Vamos copiar essa e vamos colar ela aqui. Então, nessa linha 7, a gente vai criar a condição para quando a nossa chave estiver totalmente para a direita, para desbloquear o ajuste do brilho aqui no potenciômetro. Então, a gente vai editar ela e vai dizer o seguinte: quando L3 estiver funcionando e seja diferente do L2. Por quê? Então, a linha 7 só vai ser acionado, o interruptor 7, quando o L3 estiver acionado e a fonte diferente de L2 seja acionada. Então, para atender essa condição, eu tenho que estar selecionado aqui, ó, no L3, porque aí uma fonte diferente de L2 vai estar acionada, que é a própria L3, e a fonte L3 vai estar acionada. Então, a condição aqui vai ser verdadeira, acionando o interruptor 7. Então, beleza. Então, esses dois interruptores vai ser o que a gente vai gravar as informações aqui
na posição das chaves para habilitar o S1 ou desabilitar. Então, beleza. Então, agora eu só quero que o nosso potenciômetro funcione quando o nosso G1 tiver em 10, que vai ser o interruptor 3. Só que se eu apontar para esse interruptor, ele vai dar um monte de erros e por isso que eu criei esses dois outros interruptores aqui, para não ter ligação direta com o movimento. Então, quando o interruptor 7 estiver acionado, que é o interruptor correspondente à posição 3, quando ele estiver acionado, eu quero que ele habilite aqui, ó, o meu potenciômetro. Então, para isso, a gente vai vir aqui agora e vai criar uma linha com L7. Vamos lá criar um logical switch. Espera aí. L7. Beleza. Aí aqui a gente vai colocar backlight. E aqui a gente vai colocar aquela entrada que a gente colocou lá em input. A gente vai clicar aqui e vai selecionar a luz. Deixa eu ver aqui. Ah, não está aparecendo aqui. Espera aí. Luz, pronto. Então, se para você não tiver aparecendo esse valor, você clica e segura. Seleciona input e seleciona o input que a gente criou lá atrás, que é o input da luz, e já habilita. Então aqui, ó, ele já está funcionando. Beleza. Vamos voltar aqui. Então, como vocês podem ver, o interruptor está na posição 3, que é quando o G1 está no valor de 10, e ele está funcionando. Se eu modifico ele para a esquerda, ele para de funcionar. Aqui ele está utilizando a iluminação padrão aqui da configuração, mas a gente vai desativar isso depois. Então, o que é que eu quero no interruptor 2, na posição 2 da nossa chave? Eu quero que quando eu movimente ele, quando ele sair da posição 3 para a posição 2, ele grave o quanto que a gente ajustou aqui no potenciômetro. E libere o potenciômetro para que eu possa utilizar com uma função diferente. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vai dar um page para frente, vai copiar essa linha. Copia e vai colar. Então, eu quero que a luz seja gravada quando o interruptor 6 seja acionado. Então, beleza. Só que aqui, ó, como vocês podem ver, quando eu seleciono tanto o interruptor 2 quanto o interruptor 3, ele ainda tá, ó, possibilitando o ajuste no potenciômetro. Então, agora a gente vai colocar uma condição para que o potenciômetro só funcione quando selecionar o L7. O L7 vai ser ativado quando a gente selecionar a posição 3. Aqui. Então, para isso, a gente vai voltar até aqui nos inputs. Vai clicar aqui, editar. E vai vir até aqui em switch. E a gente vai colocar, atribuir o interruptor 7. Então, eu vou clicar e segurar e selecionar o Logical Switch. E vou selecionar o interruptor 7. Beleza. Agora, a partir de agora, já está pronto, pessoal. Já está funcionando. Ó, vamos voltar lá. Então, aqui ele está na posição 3. E eu já estou conseguindo ajustar aqui o brilho na posição 3. Beleza. Agora, se eu movimento ele aqui, ó, para a posição 2, eu não consigo ajustar a posição 3. Agora, se eu movimento para a posição 2, eu não consigo ajustar o brilho. Então, o valor da iluminação foi gravada e foi liberado o comando aqui do meu potenciômetro. Então, para me ajustar de novo, eu movimento ele para a posição 3, volto aqui e agora ele está funcionando. Tá vendo?
E agora, para a gente finalizar, eu vou colocar um som para quando cada posição for acionada. Então, eu vou selecionar aqui, vou colocar aqui o L1, Logical, L1, e quando o L1 for acionado, eu quero ajustar um Play Sound no BIP 3, ou melhor, vai nesse aqui, e clico. Então toda vez que eu desligar a tela, ele dá um bip. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para os demais movimentos. Vou copiar, vou colar, e aqui eu vou dizer que quando for a linha 6, quando a linha 6 estiver acionada, que ele apresente outro bip. Então esse bip eu vou colocar aqui o bip 3. Beleza. E agora, para quando o nosso interruptor estiver na posição 3, que no caso é o interruptor 7, ele apresente esse bip. Então agora quando eu movimento, ó, tá na posição 3, posição 2, posição 1. E agora está funcionando completamente, pessoal. Então agora, para a gente finalizar aqui, pessoal, a gente só precisa desligar a iluminação que é padrão do rádio. Então a gente vem aqui em botão SYS, vai até na página aqui de rádio setup, vai descer até a opção de backlight e vai deixar desligado. Peraí, desliga, e agora sim ele vai estar funcionando normalmente, porque agora o nosso trim ele está na posição 1, movimentei, está na posição 2, o nosso potenciômetro não vai estar habilitado, e na posição 3, aí sim ele vai estar habilitado para a gente ajustar aqui o brilho de acordo com o que a gente quer. E aí, se eu quiser manter ele nesse brilho, é só voltar ele e eu já libero o meu potenciômetro para ele ser utilizado com uma função diferente, para que a iluminação não interfira em uma outra função. E que inclusive vou deixar um spoiler para vocês aqui, que no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente configura os rates, trocar de rates com simples movimentar de chave, beleza? Então já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí embaixo que eu vou responder assim que possível, beleza? Tive que vender o meu jabá aqui logo no final, mas é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e falou!